Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Convidamos a fazer uso da palavra o prefeito de Campinas, Dário Saad. Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Quero saudar aqui nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, nosso ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Quero também saudar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, saudar o diretor-geral do CNPEM, Antônio José Roque. Quero também saudar o Pedro Paulo Dias Mesquita, secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energias. Quero saudar os deputados federais Carla Zambelli, Cezinha Madureira, Coronel Tadeu, Davi Soares, Hélio Lopes, Herculano Passos, Paulo Freire e General Peternelli. Os deputados estaduais Valéria Bolsonaro e Gil Diniz aqui presente. Os vereadores de Campinas, Major Jaime, Arnaldo Salvetti e Igor do Campo Grande. Senhor presidente e demais autoridades, a cidade de Campinas se sente muito orgulhosa de sediar, de ter em nosso município o CNPEM, ter aqui o laboratório, o acelerador nuclear Sirius. Campinas é uma metrópole de 1.300.000 habitantes, a única cidade não capital de estado considerada metrópole por parte do IBGE, e é uma cidade vocacionada para a tecnologia, para o conhecimento. Além de ser um hub logístico, devido a toda a sua estrutura rodoviária e também ao aeroporto de Viracopos, nós somos um ecossistema de tecnologia e inovação, principalmente pela presença aqui de parques tecnológicos, universidades, institutos, centros de pesquisa. E todo esse investimento que o governo federal faz aqui no CNPEM, aqui no Sirius, é extremamente importante para a cidade de Campinas, senhor presidente. Campinas é uma metrópole hoje, como eu disse, devido a vários fatores. E um dos fatores mais importantes que eu considero é a presença aqui de grandes centros de pesquisas, como é o CNPEM. A cidade vocacionada para a tecnologia tem tomado muitas iniciativas para tornar uma cidade mais atrativa para empresas no geral e principalmente empresas de tecnologia. Então, venho aqui saudar todas as iniciativas hoje empreendidas aqui no CNPEM, desde a questão do laboratório de apoio ao acelerador nuclear, a exposição sobre o nióbio, as novas instalações do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, os cursos de graduação com imersão nas tecnologias do CNPEM, apresentado na parceria do Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Tudo isso transforma não só a cidade de Campinas, mas cria um ambiente propício para que o nosso país avance na tecnologia. Em nome da cidade de Campinas, senhor presidente, queremos ressaltar a importância desses investimentos e a importância que Campinas tem, não só no cenário estadual, mas nacional, ajudando o Brasil a ser um país cada vez mais avançado em tecnologia, um país que produz conhecimento e produz tecnologia. Muito obrigado, parabéns a todos. Registramos também a presença do deputado federal General Peternelli.
Ouviremos, neste momento, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Pedro Paulo Dias Mesquita. Olá, muito boa tarde a todos. Saúdo nosso presidente, Jair Bolsonaro, ministro de Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, em nome de quem cumprimento os demais ministros, autoridades, parlamentares e todos aqui presentes. É uma enorme satisfação representar o Ministério de Minas e Energia nessa primeira Feira Brasileira de Nióbio. O Brasil tem as maiores reservas de nióbio conhecidas do mundo. É o principal país produtor, produção que cresce de forma sustentada e representa 90% da oferta global. Realidade possível a partir da união entre mineração e tecnologia e parceria entre setor público e privado para a construção de centros tecnológicos de excelência, como aqui o CNPEM, e o financiamento das atividades de pesquisa e inovação no nosso país. O nióbio é um grande destaque da mineração brasileira, que neste governo do presidente Bolsonaro segue uma trajetória de crescimento de produção e geração de empregos. No primeiro semestre deste ano, as exportações brasileiras alcançaram 28 bilhões de dólares e computamos um saldo comercial mineral de 25 bilhões, correspondente a mais de 60% da balança comercial brasileira no mesmo período. Falamos de um setor dinâmico, atrativo, que se desenvolve de forma sustentável, com investimentos planejados até 2025 da ordem de 40 bilhões de dólares. O Programa Mineração e Desenvolvimento foi lançado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Bento, com a missão de desenvolver a mineração para desenvolver o Brasil. E por isso temos trabalhado com muito esforço, seriedade e comprometimento para a construção de uma mineração do futuro, sustentável e moderna. Exemplos como esse, do nióbio, de todo o desenvolvimento tecnológico que foi feito no seu processo de produção, no desenvolvimento dos mercados, nos trazem a plena confiança de que conseguiremos ir muito mais além, com todo o esforço da nossa população, com a união da riqueza mineral, da competência tecnológica, da seriedade e comprometimento do governo do presidente Jair Bolsonaro, seguiremos muito mais além. Muito obrigado a todos. Assistiremos neste instante aos vídeos Novas instalações do CNPEM e O futuro do Brasil passa pelo nióbio.
químico de número 41 da tabela periódica, é um material leve e com aplicações cada vez mais importantes na indústria mundial. O nióbio, embora não faça parte da categoria de terras raras, é um mineral que pode ser encontrado em poucas quantidades no mundo. Mas o Brasil é considerado o maior produtor do mineral e representa mais de 90% da produção mundial. As principais características do nióbio, em comparação com outros metais, são a alta condutividade térmica e elétrica, e a maleabilidade e a alta resistência à corrosão, calor e ao desgaste do metal. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem investido em pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias a partir do nióbio e conta com unidades de pesquisa que trabalham com o elemento, como o Centro de Tecnologia Mineral e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. A Feira Brasileira de Nióbio será o primeiro movimento nacional para apresentar ao cenário mundial as diversas aplicações do mineral no dia a dia das pessoas, tornando o uso do nióbio cada vez mais atrativo. Fará uso da palavra o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Antônio José Roque. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro Pontes, ministro Milton Ribeiro, Braga Neto e Luiz Orlando Ramos. Boa tarde, brigadeiro, Reginaldo, prefeito, deputados e demais convidados, secretários. Como eu tenho pouco tempo, eu desejo boa tarde a todos, certo? Muito obrigado por terem vindo aqui. Presidente, há mais ou menos um ano, praticamente um ano, dia 20, o senhor esteve aqui nos visitando. Foi um prazer enorme recebê-lo, junto com o ministro Marcos Pontes, e o senhor inaugurou a primeira linha de luz. Um ano se passou e, com apoio do Ministério e do governo do senhor, nós entregamos 5 linhas de luz, que, como o senhor viu hoje, vão revolucionar uma série de áreas importantes para o país. E se o senhor voltar daqui a um ano e nós tivermos e continuarmos com apoio, mais 5 e mais coisas importantes a gente conseguirá fazer. Então, conte conosco e, para isso, inclusive o apoio que o senhor agora tem dado para a ciência, que tem sido significativo, vai ser fundamental para a gente ter essa continuidade. Como o senhor viu, aqui, de fato, é um centro diferenciado. Mas eu queria aproveitar para falar rapidamente sobre 2 frases do vídeo que o senhor viu. A primeira frase e a última. A primeira fala em parcerias para o futuro. Então, acho que o senhor circulou aqui, tivemos a oportunidade de mostrar uma série de coisas que são resultados de parcerias. Parcerias entre nós e o governo, através do nosso contrato de gestão, parcerias nossas com o sistema acadêmico e as pessoas que utilizam o centro, parcerias nossas com as empresas, inclusive hoje celebrando com a CBMM e o Júlio da Pitec, desde grandes empresas e começando um ciclo, como o próprio ministro mencionou para o senhor, que envolve parcerias, inclusive internacionais, de um problema também que estava há 10 anos para ser resolvido, e o ministro Marcos Pontes conseguiu resolver, que é a parceria do Brasil virar membro associado do CERN. E essa parceria com o CERN, presidente, ela é crucial para o sucesso da nossa parceria com a CBMM, que pode impactar uma série de áreas através do desenvolvimento de supercondutividade e trazer também para essas parcerias outras grandes empresas brasileiras e abrir uma série de caminhos. E aí entra, inclusive, a parceria com o Júlio, da Pitec, que a gente já consolidou fazendo um detector competitivo mundialmente, um dos mais avançados do mundo, e que agora vamos dar continuidade e se conectando num ciclo virtuoso, inclusive com o Júlio se envolvendo também no desenvolvimento de supercondutividade. E, por fim, uma parceria com o MEC também, muito importante, para aí me ligar à última frase do nosso vídeo, que é o CNPEM fazendo uma ponte entre ensino, ciência e inovação, que é, de fato, eu acho que o grande sonho de todos nós, e uma das maneiras de conseguir construir um país melhor. Só através da educação,
da ciência, da tecnologia, mas conectando esses dois aspectos com a inovação, gerando riqueza para o país, que nós vamos, de fato, criar um Brasil melhor. E é isso que eu acho que todos aqui que trabalham no CNPEM acreditam, né? E é isso que faz e motiva a gente a acordar todo dia de manhã, de fato, estarmos trabalhando para um Brasil melhor. Então, eu queria, por fim, não somente agradecer o apoio do Ministério e do Governo do senhor, mas agradecer todas as pessoas que aqui trabalham, né, e que estão pondo continuamente isso aqui de pé e construindo o nosso futuro. Muito obrigado. A seguir, convidamos o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Antônio José Roque, e o vice-presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Ricardo Lima, a assinarem o Acordo de Cooperação Tecnológica entre o CNPEM e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. O Acordo de Cooperação em Pesquisa entre o CNPEM e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração tem por objetivo acelerar o desenvolvimento de tecnologias em supercondutividade. Ouviremos agora o vice-presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Ricardo Lima. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, ministro da Educação, Milton Ribeiro, ministro da Defesa, Braga Neto, o ministro da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, prefeito de Campinas, Dário Saad, e todas as autoridades aqui presentes. É uma honra para nós estarmos aqui hoje no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais para anunciar uma parceria inédita entre CBMM e esse prestigiado Centro de Inovação, que tem por objetivo estabelecer projetos para desenvolvimento de tecnologia de alta performance em equipamentos e materiais supercondutores. Estamos muito motivados com esse trabalho conjunto, que visa o fomento da pesquisa e do desenvolvimento de toda a cadeia de produção para materiais supercondutores com aplicação de nióbio. Um mercado promissor não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. Diversos setores serão impactados pelos resultados que vislumbramos obter, desde as áreas médicas, áreas de energia, mobilidade, aviação, chegando à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Não podemos deixar de mencionar que o CERN é um dos maiores e mais respeitados centros de pesquisa científica do mundo. Gostaria de agradecer ao Dr. Antônio José Roque da Silva, diretor-geral do CNPEM, pela parceria e por nos receber, e também aos representantes de algumas das mais admiradas empresas brasileiras que utilizam os produtos de nióbio fabricados pela CBMM em diversas aplicações, desde a indústria siderúrgica, passando pelo mercado automotivo, mercado de construção. Temos muito orgulho de ter vocês como os nossos clientes e parceiros em desenvolvimento de tecnologia. Obrigado pela pronta disponibilidade em participar desse dia tão importante para todos nós. O nióbio é um metal que possui alta condutividade térmica, alta condutividade elétrica, dutilidade, alta resistência à corrosão, resistência ao calor, resistência ao desgaste. Por essas características, é utilizado em diversas ligas metálicas, aprimorando as propriedades de diferentes materiais. Pretendemos cada vez mais incentivar a pesquisa científica nacional, fortalecendo o elo entre a academia e a indústria e ajudando a transformar em realidade os conhecimentos de pesquisadores brasileiros extremamente competentes. Atuamos há mais de 6 décadas para desenvolver e ampliar o mercado global de nióbio.
sempre em busca de novas tecnologias que permitam à indústria nacional inovar em diferentes segmentos. A inovação está em nosso DNA. Queremos avançar cada vez mais em direção à transformação desse ambiente no nosso país. Temos certeza que essa parceria colocará o Brasil em outro patamar, com projetos disruptivos em diferentes escalas e aplicações. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Convidamos, neste momento, o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Antônio José Roque da Silva, e o CEO da PITEC, Júlio Oliveira, a assinarem o Acordo de Colaboração Técnica para a Execução de Projetos entre o CNPEM e a PITEC. Por meio do referido acordo, a Pitecnologia, PITEC e o CNPEM intensificarão o desenvolvimento de componentes fundamentais para as linhas de luz dos Sírios. Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, descerra a placa alusiva à inauguração da ILUM, Escola de Ciência, acompanhado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Antônio José Roque da Silva, e do diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e da ILUM, Escola de Ciência, Adalberto Fázio. A seguir, fará uso da palavra o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Tá tudo bem. Ok. Veja Israel. Veja o que eles não têm. Veja o que eles são. Veja o Brasil. Veja tudo que nós temos e o que nós não somos ainda. Eu gostaria de cumprimentar o presidente Bolsonaro. Essa frase que eu acabei de falar foi do presidente Bolsonaro antes da campanha ainda, e eu tomei essa frase como um mote aqui para mim, dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministério tem a seguinte missão: produzir conhecimento, produzir riquezas para o país, através de novas empresas, novos produtos e tecnologia, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. E é isso que a gente faz. Senhores ministros, deputados, todos aqueles que nos acompanham aqui, todos aqueles que acompanham também remotamente, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes as pessoas perguntam para que serve ciência, tecnologia, afinal de contas. Será que é aquela coisa que o cientista fica fazendo dentro do laboratório que ninguém sabe para que serve? Não. A ciência e tecnologia está ao nosso redor, no dia a dia. É através da ciência e tecnologia que nós temos todos os confortos que a gente considera da vida atual. E é bom lembrar que todos os países, sem nenhuma exceção, todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos
porque eles investem, porque eles trabalham com ciência e tecnologia de forma estável e durante décadas. Não é uma coisa que a gente faz de um dia para outro, mas a ciência e tecnologia tem resultado todo dia. Esse é outro conceito errado, que muitas vezes as pessoas pensam que a ciência e tecnologia, o investimento vai demorar ainda 10 anos para retornar. Não, ele retorna agora. A gente acabou de ver na feira do nióbio, né, uma série de produtos já aplicando, né, a tecnologia de nióbio no dia a dia, e salvam vidas, inclusive. A gente viu a feira do grafeno também lá em Caxias do Sul. Né, quando nós começamos, muita gente nem sabia de grafeno e nióbio, foi graças ao presidente Bolsonaro falando a respeito de grafeno e nióbio, que de certa forma o Brasil, por bem ou por mal, acabou aprendendo a respeito do grafeno e do nióbio. Hoje o Brasil tem, por exemplo, a maior usina de produção de grafeno da América Latina. Nós temos a melhor tecnologia de nióbio do planeta. Né, e é bom ressaltar os produtos que vêm de todo esse trabalho. Mas não se faz só com isso. Para se construir um país através de ciência, tecnologia e inovações, aliás, é ciência, tecnologia e inovações em todos os países desenvolvidos que criou, né, ou que desenvolveu, é o que desenvolve a economia. A economia do país depende da ciência, tecnologia e das inovações. E vai ser cada vez mais com as novas tecnologias de inteligência artificial, a vida vai ser ligada ao conhecimento. E um país que não tem ciência, tecnologia e inovações é um país destinado a ser escravo dos outros que têm ciência, tecnologia e inovações. Nós estamos dentro de um centro, né, que é uma organização social do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Assim como essa organização social, nós temos mais 5, inclusive a Embrapi, que estava aqui aparecendo, que é um dos órgãos de fomento do Ministério. Todas essas estruturas, são 27 estruturas ligadas ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, fazem parte de um complexo, né, que, em conjunção com tudo que nós temos no sistema de ciência, tecnologia e inovação do país, fazem e vão fazer cada vez mais a diferença no desenvolvimento econômico e social do país. Mas para que isso se desenvolva, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de profissionais competentes. Para isso, a gente precisa da educação. Para isso, nós precisamos desses jovens que receberam as medalhas. Aí, aliás, parabéns para os jovens que receberam as medalhas, estão aqui junto com a gente. Né? Parabéns para vocês, medalhistas da OBA, aqui conosco, porque vocês são o futuro. Parabéns aos pais, parabéns aos professores, porque os professores constroem o futuro e não existe nenhuma outra carreira mais importante do que professor, porque sem professor a gente não tem simplesmente nenhuma outra carreira. A gente precisa de pessoas competentes. Além disso, a gente precisa de estruturas, infraestrutura de pesquisa, e o Brasil tem uma infraestrutura de pesquisa bastante grande. E a gente precisa de orçamentos, a gente precisa ter o investimento na ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é construído graças a um esforço muito grande durante muito tempo, e nesse governo nós conseguimos, como falou o Zé Roque, né, instalar aqui 6 linhas, e vão vir outras, mais 10 e assim por diante. E são outras instalações que nós estamos fazendo também no governo Jair Bolsonaro. Mas para isso a gente precisa desses 3 elementos. Ontem não foi um dia muito bom com relação ao orçamento, falando do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas a vida da gente é assim, tem um dia bom, um dia ruim. Hoje é um dia muito bom. E eu tenho certeza, né, com o apoio do presidente Bolsonaro, ele apoia e gosta de ciência, nós vamos conseguir recuperar o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e aumentar esse orçamento, porque é através desse investimento que a gente vai construir o Brasil. E eu tenho certeza que cada um aqui reconhece a importância, ainda mais estando dentro de um lugar desse, da importância do que nós estamos fazendo. Ciência e tecnologia é futuro, mas ciência e tecnologia também é o presente. Obrigado a todos. Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, descerra a placa alusiva à inauguração do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, acompanhado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, do ministro-chefe da Secretaria-Geral, general Luiz Eduardo Ramos, do diretor do CNPEM, Antônio José Roque da Silva, e do diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e da ILON, Escola de Ciência, Adalberto Fázio. As novas instalações permitem a execução integral da cadeia dos processos de nanofabricação.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Oi? Como? Qual PL? Calma lá. Não vamos chegar ao nível deles, não, por favor. Eu sairei daqui imediatamente se ela me responder quanto são 7 vezes 8. Raiz quadrada de 4. Saio agora daqui. É uma satisfação, mais uma vez, voltar a esse ambiente de pesquisa, desenvolvimento e de futuro. Minha vinda aqui me faz voltar 50 anos no tempo. Meu tempo de estudante. Até agora há pouco recebi uma tabela periódica. Pedi para eu poder dar uma olhada no avião. Eu sabia de cor. Sempre me interessei por exatas. Eu acho que o primeiro livro meu, Sistema PERT, abriu minha cabeça. Só aqui da região mais pobre do nosso estado de São Paulo, Eldorado Paulista, se bem que sou registrado em Campinas, minha família é daqui. Sempre estudei. Dá para imaginar quem passou por Eldorado, uma cidade pequenininha, né? Poderia formar pessoas, mas a época era outra. O ensino era de qualidade. Não tínhamos professores efetivos. Era o presidente da Caixa, o dono da coletoria, o engenheiro agrônomo, que dava aula para nós. De Campinas, por coincidência, tinha a professora Honória, não sei se está viva até hoje, que dava aula de inglês. Peguei uma vez, de um militar que passou em Eldorado, uma ICAM, Instrução de Concurso de Admissão e Matrícula para a carreira militar. Vi o sexto de matéria, estudei bastante. Passei num concurso da Escola Preparatória de Cadeias do Exército. Depois eu percebi que tinha prestado o concurso para a escola errada, que eu já tinha o científico. No final daquele ano, eu prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas para o Brasil. Fui aprovado. Meu sonho era entrar no ITA. Se tivesse estudado mais 2 ou 3 anos, que o concurso era muito difícil, certamente, poderia ter sucesso. Então, sempre fui apaixonado por isso. Por isso, eu volto no tempo. Estudei naquela época a composição das estrelas via espectro. E um sonho. Pescava, tirava palmito do mato, maracujá também, vendia na cidade, sobrava um dinheirinho para eu comprar uma fascícula da enciclopédia Conhecer, toda semana. Via coisas fantásticas ali, aprendi a fazer sabão ali. Oh, como eu gostaria que essas pessoas que gritaram isso atrás se interessassem por isso. No fundo, são dignos de pena. Temos dó de pessoas que agem dessa maneira. Mas é a vida, nós temos que lutar por eles também. 2015, 2016, já tinha na minha cabeça que ia disputar a presidência, ninguém acreditava em mim, por vezes nem eu acreditava. E comecei a falar do nióbio, do grafeno. Fui em Araxá, na CBMM, perguntei na cidade, né, o que tem de nióbio aqui para eu comprar, até um souvenir.
Falou, a única coisa que tem aqui em Araxá é uma fotografia da mina, mais nada. Exportamos tudo de forma bruta. Tive no Japão, antes das eleições, que tinha bijuteria de nióbio, não pude comprar, não tinha dinheiro. Uma correntinha de nióbio, $1.000. Quanto custa uma tonelada? Com quantas correntinhas se compram algumas toneladas? Falando em bijuteria. Aprendi lá, não sei se é verdade. Diz que tem gente que tem alergia a ouro. Essas pessoas não são políticas. Do nióbio não se tem alergia. Entendeu um pouquinho tarde, mais tarde do que nunca. Visitei, então, Miracatu, lá é grafite. Quis o destino que me elegesse presidente. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão, que não é fácil. Quis o destino que, no início de 2019, um físico russo de nome Konstantin Novoselov me visitasse na presidência. Uma pessoa, como são os cientistas, né? São pessoas, de vez em quando, parecem um pouco desligadas, porque elas pensam lá na frente. Sentou-se à minha mesa, ele falando do grafeno descoberto em 2004, das mais de 1.001 utilidades. Em 2019 já se falava isso, hoje são mais do dobro da utilidade do bombril. E ele falou para mim, até eu estava gravando, né, autorizou a filmar, que não conseguia entender o Brasil com todo esse potencial no tocante ao grafeno, que vem do grafite ou da grafita, mas que tem quase que no mundo todo, e nós não explorávamos isso aí. Falei para ele também, conversei sobre nióbio, obviamente ele sabia alguma coisa, muito mais do que eu era apenas um aventureiro nessa área. E daí, o Brasil, praticamente nós temos um monopólio disso. Se criaram o OPEP lá nos idos anos 70, a gente não precisa criar a OPEP do nióbio, só nós temos. Fui, pela minha passagem pela CBMM, tem lá umas 40 bandeiras de vários países. Eu perguntei, né, por que são essas bandeiras? São os países que importam o nióbio de nós. E vi algumas bandeiras meio esquisitas, né, de países pobres. Aí esse país tem tecnologia para investir no nióbio ou fazem reserva estratégica? Não tive resposta. Parece que mais reserva estratégica, não sei, não posso precisar. Mas certas coisas que só um tem, desculpe o pleonasmo abusivo, isso é mais do que monopólio. E hoje, quando ando pelo Brasil, quando fui na Universidade de Caxias do Sul, lá é grafeno, vim aqui, vendo aí essa primeira feira brasileira de nióbio, a gente começa a acreditar no Brasil. E a resposta do físico russo, né, o que ele queria transmitir para mim, eu percebi alguns dias depois, praticamente dizendo, ô presidente, qual o futuro do Brasil? Porque isso que vocês têm, que exportam hoje em dia, vai acabar um dia. A gente vai ver do quê? Daí vai no Marcos Pontes, que me lembrou da minha passagem para Israel. Eles não têm nada, nem petróleo tem. Quando se pensa em Oriente Médio, quando se pensa naquela região, a gente pensa logo em petróleo. Não tem nada. São uma potência. Temos um excelente relacionamento com Israel. Entre ontem e hoje, recebi as credenciais de 14 novos embaixadores. Nos deixou Yoshi Shelley, um coronel do Exército, embaixador no Brasil, que tinha minhas portas abertas. Quantas e quantas informações nós trocamos. O de hoje não é coronel, é um capitão, fiquei mais à vontade. Mas, pelo que tudo indica, o que aconteceu naqueles poucos minutos, o nosso relacionamento continua sendo o mesmo. Indiquei, coisa rara,
um embaixador para Israel, um general de exército, uma pessoa excepcional, general Menandro, de 4 estrelas. A pandemia nos atrasou um pouco, mas estamos ultimando uma operação Rondon, ou melhor, Davi Rondon, onde aproximadamente 25 garotos, jovens, estudantes, de mais variadas áreas, ou de poucas variadas áreas, como a piscicultura, agricultura, defesa, vão ficar 3, 4 semanas lá e voltam para cá. O critério, falar inglês. Assim como Alice Paulinelli catapultou o Brasil na agricultura, no governo Médici, que agora está fazendo um trabalho excepcional, a ministra Tereza Cristina, na agricultura também. Nós queremos, cada vez mais, se somar a países democráticos, que amam sua liberdade, têm respeito para com o seu povo e investem. Quanto mais tecnologia, mais certeza nós temos de sermos realmente um país de sucesso no futuro. E o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Voltando a Israel, a extensão territorial deles é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Por que nós não podemos chegar lá? Vamos chegar lá. E passa por onde? Por vocês, para essa garotada que eu tive a satisfação de colocar simbolicamente uma medalha no pescoço deles. É o nosso futuro. Isso não se consegue de uma hora para outra, igual Forças Armadas, Braga Neto. Você não, eu preciso dela amanhã, você não vai ter. Você tem que ter para hoje, senão você não vai ter para amanhã. É investir. Falei, Braga Neto é um general de exército, 1 ano mais novo do que eu. Ministro da Defesa, há pouco tempo vimos pessoas lá que, pelo amor de Deus. E por quê? Em parte dá certo o nosso governo, né? Não vou falar que é tudo 100%, apesar da tal da pandemia, que houve uma potencialização, que pese as mortes, lamentamos todas as mortes, mas uma potencialização, uma politização da mesma enorme. Por que estamos aqui? Por causa do Marcos Pontes. Se compararem o perfil dos meus ministros com o de presidentes e governos anteriores, vão ver a brutal diferença. Agora, é fácil escolher o Marcos Pontes? Não é fácil. Ele estava na prateleira, estava à disposição, mas as pressões de partidos políticos são enormes. Quem foi o nosso último ministro da Ciência e Tecnologia? Ou os últimos? Teriam condição de falar qualquer coisa dessa área aqui, a não ser que estivesse lendo? Se bem que eu não posso saber de tudo que acontece nos 23 ministérios. Eu sou o técnico no momento, 23 em campo. O Marcos Pontes é um deles. Ele me perturba bastante. E eu cobro dele bastante também. Mas na harmonia, não existe briga entre nós. Os ministros conversam entre si, debatem. E olha o que aconteceu essa semana. Estamos já iniciando uma crise de fertilizantes no mundo. Reclamam no Brasil aumento de preço de mantimentos, de combustível. Ninguém faz isso porque quer. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Eu não vou na canetada congelar o preço de combustível. Muitos querem. Mas já tivemos experiência de congelamento no passado. Agora, o Brasil é um dos países que menos sofreu na economia por ocasião da pandemia. Tomamos as medidas que tinha que tomar naquele momento. Eu fui alijado da possibilidade de ter um plano para combater a pandemia. Esse poder foi dado a governadores e prefeitos. É fácil falar depois do que acontece, mas eu sempre disse, não podemos dissociar o combate ao desemprego do combate ao vírus. Se era para achatar a curva, que curva é essa que durou mais de 1 ano? As consequências estão aí. Fique em casa, a economia te vê depois. Nos últimos 2 meses, o gás no Reino Unido subiu 300%.
A média na Europa está próxima de 200. Mantimentos em vários países, entre eles o Reino Unido, já começa a faltar. Desabastecimento, que é pior do que a inflação. Lá ninguém está gritando fora Boris Johnson, ou Boris Johnson genocida. Não, um país é um povo, apesar de todos os países terem seus problemas políticos, e aqui a gente tem que enfrentar. Quis Deus que eu sobrevivesse ao atentado, e também uma eleição que não tinha nada para se eleger, não tinha grupo político, né? Quase nenhum do meu lado. Mais difícil é se manter no poder. É o tempo todo desgaste. Uma CPI que é um circo. Tentam nos acusar do que nós não fizemos. Não gastei um centavo com a vacina, com o vaccine, como é que pode ser corrupto? Onde vai acabar isso? Quem perde com isso? Esse desacerto, desencontros, essas críticas vazias, como temos um problema sério pela frente agora, que eu indiquei um excepcional jurista, que é evangélico também, para o Supremo, e tem corrente que não quer lá, quer impor, e chega recado. A gente resolve CPI, a gente resolve tudo. Me dê a vaga do Supremo. Isso sempre houve. Nós começamos a mudar. Quem se eleger em 22 e 23 indica mais 2 para o Supremo Tribunal Federal. As coisas mudam. Muda o ministro, como muda os deputados, muda os senadores, muda o presidente. É a rotatividade, é a renovação. Muda os cientistas, outras cabeças, novos horizontes. Mas todo mundo ganha com isso. Temos um presidente que era acusado de ser ditador, que perseguir minorias. Nada aconteceu. Vocês têm um presidente hoje que acredita em Deus, que respeita a Constituição e os seus militares, que respeita e defende a família brasileira, e que deve lealdade ao seu povo. Parece que isso fez revolver as coisas mais esquisitas do Brasil e do mundo. Um governo que completa 3 anos sem corrupção. Pode haver um dia? Pode haver um dia. O ministro Rogério Marinho tem 20 mil obras no ministério dele. O ministro Tarcísio tem centenas de obras. O Marcos Ponce também. Pode acontecer um problema? Pode. Mas não vai ser por incentivo ou conivência do governo ou de ministro nosso. O que mais me fez escolher os ministros foi, primeiro, o critério de confiança. A competência tem que se fazer presente. Todo mundo achava que eu ia dar um golpe. Pô, mas eu vou dar um golpe em mim mesmo, pô. Não tem o que falar. Temos um horizonte pela frente, temos um futuro pela frente. Quando se fala em combustível, nós somos autossuficientes. Mas por que esse preço atrelado ao dólar? Eu posso agora rasgar contratos? Como é que fica o Brasil perante o mundo? Cada vez mais a gente recupera a nossa confiança em cada viagem que a gente faz pelo mundo, isso é recuperado. Tivemos há pouco a votação por uma cadeira não permanente do Conselho da ONU, de 190 países, 181 votaram conosco. A nossa política externa vai muito bem. Eu não perco tempo para ler jornais. Mas uma pessoa me disse hoje, né? Você viu o editorial do Estadão? Um cara criticando aí, um nome esquisito, criticando aí a nossa política externa. Mas o que querem que eu faça mais? A satisfação dos novos ministros, 14 de hoje para hoje, que receberam as credenciais, todos querem se aproximar do Brasil. O mundo árabe, países outros, que estão seguindo aquilo que o Trump falou no passado, não podemos ficar dependente apenas de um país, como ele passou a ficar dependente quando eclodiu a questão do coronavírus.
Eles não têm segurança alimentar, se bem que Israel tem. Até exporta alimentos para a Europa. Eles têm o botão do transgênico. E muitas vezes se fala grosso, né? Transgênico, tomando um refrigerante com lata vermelha. Não sabe o que está tomando. Quando eu assumi, os parecias que plantam em Mato Grosso tinham uma multa de 130 milhões de reais por plantarem transgênico. O mundo cresce 60 milhões de habitantes por ano. Estamos aproximando de 8 bilhões de habitantes. Não dá para plantar na Lua, Saturno, Marte. Não dá para criar boi no quintal de casa e plantar soja a cobertura do prédio. E nós estamos evoluindo, e muito. Quando eu falei há pouco em fertilizante, da crise, tive anteontem uma reunião com a Frente Parlamentar da Agricultura, uns 60 deputados e senadores, e havia conversado o dia anterior com a ministra Tereza Cristina. Esteve presente o Almirante Rocha, que é o nosso secretário de Assuntos Estratégicos. Ele levou lá um caderno, pronto, presidente, começamos a estudar em março, essa questão. Daqui a 15 dias, vou apresentar a possível solução. Uma das soluções passa para buscarmos potássio na foz do Rio Madeira. Não é chegar lá com a picareta e vamos lá, sabemos disso. Mas temos um problema sério. Foi demarcado como terra indígena. Como depois de 10 anos conseguimos a autorização para construir o União, Manaus, Boa Vista, para levar energia elétrica para lá. Qual o problema? Apesar da linha de transmissão passar ao lado da rodovia, Manaus, Boa Vista, passava em reservas indígenas. E os problemas? A OIT 169, entre tantos e tantos outros problemas, como temos em Mato Grosso. Uma rodovia que passa por dentro de uma reserva indígena, 50 quilômetros, esse 50 quilômetros não pode ser asfaltado. Decisão judicial. Então, estamos desbordando, construindo e asfaltando 130 quilômetros de uma rodovia para desbordar a reserva indígena. E agora o Supremo Tribunal Federal começou a votar um novo marco temporal. Ministro Fachin, favorável ao novo marco temporal. Péssimo para o Brasil. Cássio Nunes empatou. O Alexandre de Moraes pediu vista. Mas se passar o novo marco temporal, nós hoje que já temos uma área equivalente à região sudeste demarcada como terra indígena, 14% do território nacional, teremos outra região sudeste. E pela localização geográfica das centenas de novas reservas, anula-se outra região sudeste. Na ONU, falei por alto isso. Não fale nesse assunto, não toque nisso. Faça um discurso de estadista. Que estadista, porra? Entre esses 7 embaixadores, não vou citar o país, um começou a falar grosso sobre a Amazônia. Eu perguntei, olha, qual é a energia do seu país? Qual é a fonte? É fácil. Vossa Senhoria sabe o que é mata ciliar? Floresta úmida não pega fogo. Pode voar Boa Vista, Manaus, fazer um triângulo, em qualquer época do ano, não pega fogo. Pode levar um tambor de gasolina, jogar lá e tocar fogo. Vai pegar fogo enquanto tiver combustível. Não pega fogo. Se somarmos ao longo dos 20 anos, tudo que foi queimado e desmatado da Amazônia, já foi desmatado da Amazônia 2 vezes. Muitas vezes é brasileiro, mal brasileiro, jogando contra si próprio. Agora, enquanto se faz isso, reserva indígena como a Roosevelt, eu não sei a quantidade, mas sai diamante aos borbotões. Tem uma viagem marcada para Roraima, vou para Pacaraima. Eu quero mostrar, fazer uma live de algumas horas, mostrando as venezuelanas chegando no Brasil. Muitas grávidas, com criança no colo, uma trouxa na cabeça, uma mala na mão, sendo mineradas ao longo do percurso e se prostituindo para sobreviver. Fugindo da maravilha do socialismo que aquelas pessoas defendem ali atrás. Você pode criticar a nós, no regime que nós estamos. Eu quero ver
a crítica num país onde não se tem liberdade. E nós somos obrigados a defender esse tipo de gente, a mostrar que todos nós sofreremos com a mudança de regime, como patina a nossa querida Argentina. A gente pede a Deus que mude, cujo povo conduziu ao poder quem tinha colocado a Argentina à beira do abismo. O mesmo com a nossa querido Chile. E eu tenho falado com o Paulo Guedes. Paulo Guedes, não basta a economia, você tem que ter um viés político. Paulo Guedes participou da recuperação econômica do Chile. Crescia no mínimo 5% todo ano e chegou num problema sério. Temos que se preocupar com o populismo. Eu sou melhor. Não, tem centenas, milhares de pessoas melhor do que eu. Mas a oportunidade caiu para mim. Oportunidade não, missão. E não quero aquela minha cadeira. Se não tiver estômago e muita cabeça, destrói a tua família no primeiro momento. Raras são as pessoas que entram lá para falar de Brasil. Geralmente é um apoio, está difícil a situação, se não pintar o ministério fica complicado. Olha, nossos estatais, no final do governo Dilma dava prejuízo de dezenas de bilhões de reais, agora está dando lucro de dezenas de bilhões de reais. Olha Itaipu Binacional, além da energia, obviamente, né? O que mais produzia? Quase nada. O ano passado investimos 2,5 bilhões da Itaipu Binacional. Concluiremos até meados do ano que vem a segunda ponte com o Paraguai. Já está pronta a exceção da pista de Foz do Iguaçu. O pessoal não vai, para visitar as cataratas, não vai pousar mais na Argentina, vai pousar no Brasil. E assim é o nosso trabalho pelo Brasil. Agora, o que vem de vocês, a inovação, é sangue novo, é a esperança, é falar, puxa vida, para não falar palavrão, né? Pô, nós temos futuro, pô. Tem gente que está se preocupada, está se preocupando com isso, está se dedicando. Não é fácil a vida de pesquisadores. Quando eu estive no Vale do Ribeira, dei umas enxadadas por lá, peguei meio saco de grafite e uma parte levei para a universidade aqui do nosso querido Milton, aqui, a Mackenzie. Obrigado, Milton. E daí fui no laboratório. Me levaram. Tinha algumas dezenas de pesquisadores. E, logicamente, a gente percebe que não eram brasileiros. Existia uma menina, inclusive, afrodescendente. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, de Angola. Não vou complementar. Foi Angola que mandou para cá? Ou cujo país está naquele país que patrocinou a vinda dela para cá? Agora, o que mais tira é gente de fora, de vários países do mundo. Poucos brasileiros. E quando eu vejo agora, me mostra uma bateria de nióbio, que já existe, que há uma possibilidade muito grande, temos o primeiro veículo movido a bateria de nióbio ano que vem, a gente fica mais jovem. Estou me sentindo um capitão do Exército aqui, porque a minha turma toda, né, está na idade aqui do Braga Neto, general de Exército. Isso nos dá esperança, nos enche de orgulho, dá uma injeção de ânimo, faz pensar que realmente nós temos um futuro. Por que a gente não vai ter futuro? O ano que vem tem eleições. Vamos renovar, prestigiar quem fez um bom trabalho e renovar. Pode ter certeza que não vai ter sacanagem nas eleições, não. Convidar as Forças Armadas, nós aceitamos, e vamos participar de todo o processo eleitoral. Vamos acabar com a suspeição. Tudo quase que eu faço passa pelo parlamento. E o voto não é fácil. Mas nós realmente, quem acredita, temos Deus, temos realmente um grande futuro. Assim como lá em Israel, muitas vezes guerras perdidas, né, transformaram-se em vitória. Quantas vezes aqui nós tivemos
na beira do socialismo. E fomos salvos. Vencemos. Estamos com liberdade, mas devemos preservá-la. Eu jogo dentro das 4 linhas. Alguns querem que a gente saia fora delas, apesar de outros estarem jogando fora dela. Mas se eu sair fora, a gente já sabe como é que pode se transformar o Brasil. Eu dou minha vida pela pátria. Assim como vocês dão a vida de vocês pela liberdade. Vamos lá que o Brasil é nosso, pessoal. Acredite. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos aí a participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura da primeira Feira Brasileira do Nióbio. Para você ficar mais informado aí sobre tudo que diz respeito ao governo federal, siga aí os nossos telejornais e também as nossas redes sociais. Uma ótima tarde, um bom final de semana para você. Até a próxima.